Que bom que mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do nosso Deus, para cultuá-lo, adorá-lo, aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Bom, como o pastor disse, meu nome é Gladstone, eu sou missionário na Espanha já há 13 anos, juntamente com a minha esposa, Esther, e as minhas filhas, Rosa Hope, que faz aniversário na próxima semana, faz 8 aninhos, e a Jasmine. A Jasmine é a Rosa e a Jasmine. E ela também, agora no mês de março, completa 4 anos. É o nosso jardim que o Senhor tem nos dado para cuidar. Quem aqui nunca me viu? Levanta a mão, por favor. Tem um número considerável. Bom, quem é esse rapaz? Muito bem. Eu sou casado com a Esther. A Esther, ela é filha de chineses. Os pais dela são de Taiwan. O meu sogro, ele é presbítero, ele é um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Chinesa de Curitiba. Ali eles têm a missão de pregar o Evangelho para um público asiático, que é bem diferente. Então, a minha esposa, os meus sogros vêm de Taiwan, fazem a sua vida ali em Curitiba. Minha esposa nasce em Curitiba, ela me conhece. Nós nos mudamos para a Espanha como missionários, depois de uma série de treinamentos. E na Espanha, nós tivemos a Rosa Hope e a Jasmine Paz. Ela se chama Jasmine Paz. As duas. Ou seja, a minha esposa, ela é brasileira de Curitiba, filha de chineses. Minhas filhas são espanholas. E eu sou mineiro. Sou natural de Uberlândia, Minas Gerais. Há 20 anos, esse ano está completando 21 anos, o Senhor me levou para as missões e eu nunca mais voltei. E assim o Senhor tem me levado para várias nacionalidades, para várias nações, e o Evangelho tem sido pregado através da minha família e através daqueles também que são treinados por nós. Nós moramos na cidade de Salamanca, na Espanha. Salamanca é onde fica a primeira universidade da Espanha, com mais de 800 anos de idade. Ou seja, é um polo universitário. De cada 3 pessoas na cidade, é um jovem de 18 a 25 anos. De cada 3 pessoas, é um jovem. Então, ali é um campo muito aberto. Hoje, a Espanha, ela é um país onde tem menos de 2% de cristãos. As coisas estão crescendo, Jesus está avançando, a sua palavra está avançando naquele país, e nós cremos que nós fazemos parte dessa gota do oceano. E tudo que eu falar aqui, qualquer testemunho aqui, vocês também são parte. A Igreja Presbiteriana de Rolândia é uma igreja fiel. O conselho dessa igreja é um conselho sério, e eu sou testemunha que agora no final do ano, eu falo de púlpito, no final do ano agora nós tivemos uma boa ceia, pastor, porque é a igreja que mandou uma oferta para nós. E louvado seja o Senhor. E ali estava também outros missionários. Ou seja, não é só você, não se trata de mim, se trata de nós. De nós fazendo missões. Todo cristão, ele é chamado a orar, a contribuir e também a pregar as boas novas. Todo cristão. Não é que você deve escolher uma coisa. No Evangelho de Mateus 28, do 18 ao 20, diz: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, é uma ordem de Jesus a todos. É uma ordem de Jesus a você, a mim e a todos nós. Bom, meus irmãos, sem mais delongas, gostaria de trazer essa noite para vocês uma edificação na palavra de Deus, para que possamos, nesse momento, estar fazendo uma leitura e também vendo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite e que o Espírito de Deus quer falar aos nossos corações. Abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Eu farei a leitura a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que era o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que tiver ligado na terra será ligado também nos céus, e o que você desligar na terra também será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos baixar as nossas frontes mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui essa noite em submissão à Tua palavra. Obrigado por essa porção bíblica que nós lemos agora. Obrigado porque muitos dos nossos irmãos em Cristo ainda não têm a palavra do Senhor para lê-la em sua própria língua, mas o Senhor tem feito grandes coisas. Obrigado, Jesus, porque mais uma noite nós podemos nos debruçar na palavra do Senhor e saber que ela é viva e eficaz. Obrigado, Jesus. Eu peço para que o Senhor tire toda a preocupação do nosso coração e que essa noite seja uma noite de revelação da Tua palavra aos nossos corações e daquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Da nossa promessa de fidelidade a Deus, essa noite, nós iremos falar acerca de não somente um personagem bíblico, mas alguém que foi uma pessoa que marcou a história do cristianismo. Hoje, essa noite, eu quero expor para vocês a história, ou parte da história, do apóstolo Pedro. Pedro, esse homem que Jesus investiu na vida de Pedro.
O sangue de Pedro, ele corre em nossas veias essa noite. Todos aqui têm um pouco de Pedro. Pedro, esse homem que era um pouco impetuoso, que ao mesmo tempo andava com o mestre. Pedro, que significa fragmento de pedra, pedra, aquele maciço, aquilo que dissolve. Esse era Pedro. Aquele homem que pregava e os corações eram quebrantados. Ele orava pelos enfermos e os enfermos, eles eram curados. Aquele que abriu a porta para os judeus e para os gentios. Pedro, aquele que andava com o mestre, aquele que foi escolhido para ser um dos 12, através de oração, Jesus se retira, ele passa horas e horas na presença do Pai, e o que acontece? Vem Pedro. Pedro, ele era aquele homem que era um pescador, empresário de pesca, por sua libata vida naquela sociedade, ele era casado, ele era empresário. Esse homem, ele era filho de João, irmão de André, nasceu em Betsaida. Esse homem que morava parte da sua vida em Cafarnaum. Esse homem, ele vivia perto do mar da Galileia, ele conhecia esse mar como ninguém. Esse homem era um homem de carne e osso, assim como nós. Pedro, ele é o melhor retrato da nossa identidade essa noite. Pedro, aquele que queria ter com o mestre, quando o mestre estava andando sobre as águas, e Jesus disse: vem e anda, Pedro. E Pedro anda sobre as águas. Você já viu alguém andando sobre as águas? Porém, quando ele tira a sua mirada de Jesus, o que acontece? Pedro, ele afunda. Assim somos nós, meus irmãos. Estamos caminhando com Cristo, estamos na presença de Deus, estamos obedecendo a sua palavra, estamos atendendo o pobre, estamos atendendo o órfão, estamos atendendo a viúva, estamos sendo testemunhas na nossa família, no nosso emprego, nos nossos estudos, e quando tiramos a mirada, quando tiramos a visão de Cristo Jesus, nos afundamos nos nossos próprios delitos. Porque o que merecíamos, na verdade, era o inferno. E Jesus, naquela maldita cruz, ele morre e ressuscita ao terceiro dia. E é por isso que nós estamos aqui. Aquela cruz era para ser nossa. Aquele que disse, te darei a minha vida, e nega Jesus 3 vezes. Aquele que disse, mestre, conta comigo porque esses aqui vão te trair. E ele nega o mestre quando ele mais precisa. Pedro, ele era cheio de presunção e autoconfiança. Ele se achava tão corajoso, mas ele era aquele que negou. Ele tinha uma profunda covardia em seu coração. Você já viu aquela pessoa que ela parece ser uma pessoa tão forte por fora? Ela parece ser aquela pessoa tão grotesca, às vezes até mal educada. Isso é uma falsa realidade. Vemos aqui através do retrato da vida de Pedro. Uma profunda covardia em seu coração. Mas Jesus, ele queria investir na vida de Pedro. Então Jesus, ele
convida Pedro a orar no monte, ore para que não entre em tentação. E o que acontece? Pedro, ele dorme, uma falta de vigilância. Na primeira vez que Pedro ele nega a Jesus, as Escrituras nos dizem que Pedro ele já tinha sido alertado para que ele pudesse ter um arrependimento de seus pecados. Ele tinha oportunidade de se redimir. Você já viu aquela pessoa que ela diz: eu estou aqui, eu já fui da igreja, eu já estive na presença de Deus? Não tem como, até quem não crê, não tem como sair da presença de Deus. Ele é onisciente, Ele sabe o que você faz, Ele sabe o seu retrato, Ele sabe da sua história, Ele sabe do nosso futuro, Ele é o alfa, o ômega, Ele é o início, o meio, o fim, Ele é o Salvador, Ele é o Messias. Esse é o nosso Deus. Então não há como enganar um Deus que sabe da sua história. E Pedro, ele tinha essa autoconfiança, mas nada mais, era uma autoconfiança disfarçada de uma covardia genuína, que é a nossa raiz, é o pecado, é a humanidade. Esse homem que andava no mar da Galileia, está registrado em Lucas 5, ele trabalha nesse lago, onde está a mais de 220 metros, abaixo do mar Mediterrâneo, ao lado das montanhas de Golã, nas fraldas ali do mar Mediterrâneo, nas montanhas da Galileia. Um dia, Jesus ele estava pregando para as multidões, nas aproximações desse mar da Galileia, onde Pedro ficava, e ele avista 2 barcos, e ali estava quem mais? Pedro estava nesse barco. Então, Pedro ele diz: mestre, aqui não está para peixes, eu conheço esse mar. Eu testifico, aqui não existe peixes. Então, Jesus disse: lança as redes, Pedro. E Pedro já sabia que ele era o próprio Deus encarnado, a pessoa de Jesus Cristo. Então Pedro, ele diz: sobre a tua palavra lançarei as redes ao mar. E o que acontece? Ali começa uma pesca milagrosa, mais de 150 peixes começam a arrebentar naquela rede, e era peixe para todo lado, e Pedro, ele todo envergonhado, imagino eu, ele se prostra aos pés do mestre, e ele diz: arreda-te, não sou digno, sou um pecador. E Jesus disse: Pedro, a partir de hoje, eu te farei um grande pescador de homens. Esse é o nosso Deus. Se você, não importa de onde você veio, não importa a sua história, não importa quem você é e quem você era, o que importa é que Deus pode fazer um milagre e transformar a sua história, assim como transformou a história da vida de Pedro. Ainda que você acha que a sua vida, a sua família, o seu âmbito familiar, o que pode sair dessa família, eu te digo algo: Jesus tem uma obra divina para fazer na sua vida. E não somente na sua vida, mas através de você. Porque aqui o texto nos diz que ele fez na vida de Pedro. Pedro, fragmento de pedra, aquilo que dissolve. Quem é a pedra que a igreja está edificada? Existe um trocadilho no grego entre a palavra Petra e a palavra Pedro. Petra
é pedra, rocha inabalável, Petrus, Pedro, é fragmento de pedra, é um fragmento arrancado de um maciço rochoso. Pedra não deriva de Pedro, mas Pedro deriva de pedra. Eu também te digo que tu és Pedro, fragmento de pedra, e sobre essa pedra que é Pedro, essa rocha que eu sou, eu edificarei a minha igreja. Pedra somente é usado para Deus na Bíblia. Ele é a pedra fundamental da igreja. A igreja não está fundamentada, como diz alguns teólogos, que está fundamentada em Pedro, mas a igreja está fundamentada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o fragmento, ele é a pedra da igreja, e é essa pedra que está fundamentada o seu nome. Amém? Pedro, eu também te digo que tu és Pedro, fragmento de pedra, e sobre essa pedra, essa rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Jesus é a pedra da qual a igreja está edificada. Se a igreja estivesse edificada em Pedro, ela já não existiria mais. Não é verdade, pastor Paulo César? E hoje, meus irmãos, eu trago aqui essa palavra para dizer que a nossa vida, ela deve estar edificada nesse Senhor que é a pedra da igreja. A nossa vida está nas mãos do Mestre. Jesus é o fundamento da igreja, Ele é o dono, Ele é o edificador da igreja, Ele é aquele que morreu em uma cruz, Ele ressuscitou e Ele vive, e hoje nós estamos aqui por Ele. Ele é aquele que morreu como um cordeiro, Ele morreu como um inocente, e Ele voltará como um leão da tribo de Judá para resgatar a sua igreja. Esse é o nosso Deus. Ele é aquele que não esqueceu de você e nem da sua história, assim como não esqueceu da vida de Pedro. Pedro a todo tempo falava para Jesus: não vá para a cruz. Há um certo tempo, Pedro, ao lado de Jesus, você nunca vai ver no Novo Testamento dizendo que Jesus tentava arrancar aquela arma da mão de Pedro. Você sabe por que Jesus nunca tentou isso? Porque não adiantava tirar a espada da mão de Pedro, sendo que a espada ainda continuaria no coração de Pedro. Jesus, Ele quer ir mais profundo, Ele quer ir no íntimo, aonde o homem não vê. Esse é o nosso Deus, e é assim que Ele trabalha para o seu povo. Hoje em dia, as pessoas elas querem contemplar milagres, mas na verdade, o nosso maior milagre já veio há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, que foi Jesus que morreu naquela maldita cruz, e ressuscitou, e hoje nós estamos aqui. A minha esposa, ela diz algo, eu acho fantástico, que eu sou um pregador desmotivacional. Meus irmãos, se você vai pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho ele é morte. O evangelho ele é morte de nós mesmos. O evangelho ele é vida também. Ele é vida para aqueles que querem as suas vidas transformadas. O evangelho ele cura, ele salva, ele liberta. O evangelho é aquilo que vem e transforma famílias. O evangelho me transformou, tem me transformado. Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Tem água aqui.
Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Jesus, ele é arrastado, dessolado, carrega aquela maldita cruz. Às 12 horas da manhã começa aqueles trovões. Jesus, ele é crucificado. Às 3 da tarde, ele já é agoniado naquela cruz. Às 6 da tarde, ele entrega a sua vida, ele entrega o seu espírito. Dias depois, não demora muito, as mulheres aparecem naquele túmulo. E quando as mulheres aparecem naquele túmulo, quando é rolado a pedra, um anjo chega e fala para as mulheres: a quem procura, aquele que vivo estás. E de repente ali já não estava mais o mestre, porque ele tinha ressuscitado. E nisso Pedro já estava escondido. Pedro, ele com essa covardia intensa no coração de saber que ele tinha negado ao mestre, Pedro, ele já tinha chutado o pau da barraca. Pedro, ele já tinha pegado as suas redes e ele foi pescar outra vez. E Pedro já não tinha mais expectativa de vida. E de repente, o mestre, aquele que há de vir, ele arma um cenário para essa queda de Pedro. Porque há somente 2 lugares no Novo e no Antigo Testamento que aparece a palavra braseiro, que foi aonde Pedro negou e aonde Jesus restaurou o coração de Pedro. E de repente se ouve as palavras proferidas: filhos, filhos, o que tens de comer? Ali Jesus, ele preparava uma ceia, um banquete para Pedro, aquele que o traiu. E de repente Pedro, ele se acerca a João: é ele, o mestre está vindo, é agora que ele vai acabar com a minha vida. Eu traí o mestre, eu o neguei. E o que acontece? Jesus, ele quer curar a psique de Pedro. Jesus, ele arma um cenário, ele arma um braseiro e ele diz: filhos. E de repente, ali ceiam Jesus, Pedro, João. E meus irmãos, ali a vida, a psique, os sentimentos, ali toda traição, ela é derrubada, ela é jogada ao chão, porque o Senhor, ele não desiste da vida de Pedro, assim como ele não desiste da minha e da sua vida. Não importa de onde você veio, o que importa é o que ele tem para fazer na sua vida. Enquanto há fôlego de vida, há arrependimento. E essa noite eu te digo, esse mesmo mestre que restaurou a vida de Pedro, ele quer restaurar áreas do seu coração, da sua vida, que talvez essa igreja, o conselho, talvez o seu marido, talvez a sua esposa não saiba, mas o Senhor, ele quer restaurar a minha e a sua vida. Amém? Hoje Jesus, ele está aqui para restaurar a sua vida. Essa palavra, ela tem a ver com Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Essa palavra, ela tem a ver com Petros. Essa palavra, ela tem a ver com a rocha inabalável que é o Senhor Jesus. O único que nasceu de virgem e nunca haverá outro igual. Aquele que é um leão da tribo de Judá, aquele que veio para cumprir a lei, aquele que veio para ser o exemplo,
aquele que é o alfa, o ômega, o início e o fim, o Salvador, o Messias, aquele que é o príncipe da paz, o Deus forte, o soberano, aquele que veio para cumprir a lei, mas também para mostrar que Ele é a própria graça. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele que é a sabedoria, a mansidão, e é aquele que chama hoje a Igreja Presbiteriana de Rolândia para um compromisso fiel com a sua palavra e com a sua pessoa. Nós não falamos mais, meus irmãos, de jejum e oração. A palavra fala. Antes de chegar aqui, nós ficamos sabendo que o avô da minha esposa, ele foi para a UTI, já em idade avançada. Uma semana depois, a minha sogra vai para a UTI, ela não tinha nada, da noite para o dia. Estão todos bem agora, graças a Deus. Eu chego no aeroporto internacional de Campinas aqui, e eu fico sabendo que, como nós moramos na Espanha, a neve derrete toda e começa chuvas torrenciais, chuvas fortes. E a minha esposa desesperada, Gladstone, toda a casa, toda a nossa chácara está alagada. E ali, a minha esposa, as minhas duas filhas, e eu aqui do outro lado do mundo, nunca tinha acontecido isso. E de repente eu saio, e acontece isso. Ontem as águas baixaram. Graças a Deus elas estão bem. Meus irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades nas regiões celestiais. Talvez nas nossas igrejas não falam tanto sobre isso, mas a nossa vida espiritual, ela é mais real do que a vida real. Ou seja, meus irmãos, não brinque com o leão da tribo de Judá, com aquele que ressuscitou o terceiro dia, aquele que subiu aos céus. Ele é o fogo consumidor também. E nós somos esse Pedro. Por isso que em nossas veias corre esse sangue. Mas esse sangue que foi lavado, que foi redimido. E hoje aqui que vivo estás. Não importa do jeito que você está, não importa a sua situação, mas ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Com essa palavra, eu gostaria aqui de terminar dizendo para vocês que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus Cristo para nós essa noite. Não importa como que você está, não importa a sua família, não importa o seu diagnóstico, não importa aquilo que você está passando hoje, Jesus, Ele quer mudar a sua história. Jesus, Ele tem algo novo para você, porque Ele é a rocha, e a sua igreja está edificada nessa rocha, que é o próprio Cristo, aquele que ressuscitou. Vamos abaixar nossas frontes mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Gostaria que vocês se colocassem de pé, por gentileza. Senhor, nós oramos nessa noite, para que o Senhor venha e faça a Tua vontade nas nossas vidas. Essa é uma oração muito corajosa, Senhor, porque muitas das vezes nós queremos os nossos caminhos, nós achamos que andamos por caminhos que não são retos, mas muitas das vezes esses caminhos nos levam à perdição.
A nossa vida, Senhor, ela não foi feita somente para estudar, comprar uma casa, ganhar dinheiro e se aposentar. Não. A nossa vida é para glorificar ao Senhor. A nossa vida é para cuidar do pobre, do órfão, da viúva. A nossa vida é para que sejamos mais parecidos com o Senhor. Obrigado, Deus, por não desistir de nós. Obrigado por estarmos em um país onde a nossa fé ela pode ser pública, onde nós podemos ir para uma praça e pregar o Evangelho. Eu peço, Deus, que as tribulações, eu peço para que as lutas que cada um aqui tem passado, suas famílias aqui representadas, que o Teu Espírito esteja agindo em nome de Jesus. Que a nossa força seja a Tua força, que os nossos sonhos, os nossos desejos, que os nossos filhos sempre andem na palavra que é o Senhor. Deus, eu oro para que os maridos que estão lutando por suas esposas, que suas esposas estão lutando por seus maridos, eu oro, Deus, para que tenha misericórdia dessa casa. Eu oro para que o Senhor, Deus, levante pessoas para ajudar esses irmãos na caminhada de fé. E eu oro, Deus, para aqueles que receberam também um diagnóstico, aqueles que receberam aquela notícia ruim, que ela não é o destino final, porque só Tu tens palavras de vida eterna, e elas nos bastam. Oh Deus, assim firmados na palavra, na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus, nós oramos, Deus, para que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.